Seu pai o matou e, posteriormente, arrancaria sua pele em público, mesmo diante da forte obstrução e repreensão do pai. Você permaneceu impassível, apenas porque, ao penetrar neste corpo, você viu a madrasta Ji usando unhas incrivelmente afiadas. Elas foram inseridas em sua própria cabeça e então rasgaram sua carne viva. Naquele momento, você confirmou completamente que a madrasta Ji original já havia sido possuída por este demônio. Mas o que você não esperava era que, mesmo depois de convidar monges e taoístas de alta reputação em um raio de 50 quilômetros para exorcizar o demônio, ninguém conseguiu perceber que ela era um demônio. E também por causa desse incidente, seu pai acreditou que você havia enlouquecido. Mas você sabia que já havia alertado a serpente. Se você não agisse, toda a sua família seria massacrada. Então, neste dia, você propositalmente se mostrou fraco e fez com que a madrasta Ji bebesse o chá envenenado que você havia preparado. Felizmente, você teve sucesso. Mas o que você não esperava era que, não importava o quanto você tentasse, você não conseguia remover a máscara da madrasta Ji. Isso também significava que era impossível provar a identidade demoníaca da madrasta Ji. Neste momento, você olhou para seu pai, cheio de tristeza e indignação. E sua irmã, que estava deitada sobre a madrasta Ji, chorando amargamente. Você chegou a se perguntar se realmente havia cometido um erro. E então, um livro antigo misterioso e dourado apareceu em sua mente, com os 3 grandes caracteres Estrada Demoníaca escritos nele. Em seguida, uma mensagem de Prompt Soul. Matar um demônio trocador de pele concede um ponto de origem. Neste momento, você confirmou que não havia feito nada de errado. Antes que você pudesse verificar a função da estrada demoníaca, a voz de seu pai já havia soado. Monstro! Que monstro! Você realmente ousa cometer matricídio. Que infortúnio para nossa família! Levem este monstro para fora e o entreguem ao governo. Mas você não prestou atenção, mas usou um olhar severo para escanear todos da mansão um por um. Por que você capturou claramente as palavras clone na estrada demoníaca? Isso significa que dentro de sua mansão, é muito provável que haja outros clones. E quando você olhou para uma serva grosseira, você claramente viu a sede de sangue nos olhos da serva. Ao mesmo tempo, a estrada demoníaca em sua mente tremeu violentamente e emitiu uma luz intensa. Você, sem hesitar, avançou em direção a esta serva. Mas no momento em que você a tocou, vários guardas da mansão também o seguraram e, em seguida, o amarraram e o escoltaram até o governo. Quando você foi escoltado para o governo, o magistrado do condado ficou extremamente furioso. Ao mesmo tempo, seu caso causou sensação em toda a cidade de Lian. Você deve saber que o matricídio é uma grande traição, um crime grave contra a ética humana. Durante o interrogatório, você disse ao magistrado do condado que a madrasta Ji Yunian era um demônio, mas ela simplesmente não acreditou em uma alegação tão absurda. Então, com testemunhas e evidências materiais presentes, você foi diretamente jogado em uma prisão de morte, apenas esperando que o Ministério da Justiça Imperial verificasse. Então eles o executariam. Você sentou-se no canto da cela, revelando uma expressão de preocupação. O que o preocupava não era sua própria execução iminente, mas sim o demônio trocador de pele ainda solta. Sua família nesta vida provavelmente enfrentaria um desastre em breve. Você só pode esperar agora. No dedo de ouro em sua mente, a estrada demoníaca. Você abriu a primeira página da estrada demoníaca em sua mente. Ele continha informações sobre você. Jiling, sem nome, corpo sem cultivo. Jiling, sem nome, corpo sem cultivo. Entrada no cultivo do mal, habilidade de 3ª categoria, 13 cortes rápidos de entrada, técnica de faca de 3ª categoria, 1 ponto de origem. Cultivo do mal e 13 cortes rápidos foram aprendidos com um mestre de artes marciais que você encontrou depois de descobrir que a madrasta Ji era um demônio. Você continuou a virar a 2ª página, e uma imagem clara de um demônio apareceu nela. Há também uma introdução específica acima. O demônio trocador de pele é bom em esconder seu hálito e tem muitos clones. E é astuto por natureza. Apenas aqueles com grande poder mágico podem percebê-lo. Foi então que você notou as palavras poder mágico. Ter poder mágico significa que existem cultivadores neste mundo. Anteriormente, você havia fundido as memórias do corpo original. E o proprietário original nasceu em um mundo de uma família de estudiosos. Originalmente, o pai, um estudioso, também tinha grandes esperanças de que seu filho obtivesse um diploma. No entanto, o proprietário original falhou nos exames várias vezes. E agora ele é apenas um estudioso.
Você originalmente pensou que não havia cultivadores neste mundo. Mas as palavras poder mágico provam que ainda existem cultivadores neste mundo. Mas depois que você pensou sobre isso, você também entendeu, já que existem demônios. Então é normal que existam cultivadores. Só que agora você é apenas um anônimo. Você não se incomodou muito em se preocupar com os cultivadores. Depois de entender a situação da estrada demoníaca, você não hesitou. Usou o ponto de origem obtido ao matar um clone de um demônio trocador de pele para melhorar o cultivo do mal. Afinal, o cultivo do mal se concentra no cultivo da força interna. Melhorar o cultivo do mal é do que melhorar os 13 cortes rápidos. Pode aumentar sua força mais rapidamente. Você gritou em sua mente, melhorar o cultivo do mal. Em seguida, com um estrondo, sua mente de repente soou um estrondo. Então, cenas de você por muitos anos. As imagens de praticar o cultivo do mal por meses foram à força instiladas em sua mente. Quando você abriu os olhos novamente, parecia que você havia passado 3 ou 5 anos, mas na verdade, apenas um momento se passou. Quando você verificou novamente. Quando verifiquei minhas informações, a coluna de habilidade de contracepção mostrava a proficiência básica. E eu também alcancei o reino de um dançarino de terceira categoria, o que te surpreendeu um pouco. Você deve saber que, de acordo com o mestre Guan, um dançarino de terceira categoria já é um especialista. Você pode abrir um salão e aceitar discípulos, então você opera sua força interna na palma da sua mão. E então pressione levemente no chão, e as pedras no chão se racham instantaneamente, vendo esta cena. Só então você fecha os olhos satisfeito e descansa um pouco, agora que você tem certa força. O que você precisa é esperar por outra oportunidade. O tempo passou rapidamente e chegou a noite. O velho na cela ao lado, também da roda da vida do clã Jade, soube sobre seus assuntos. Ele não pôde deixar de perguntar a você, algo como gerenciamento direto. Ouvi dizer que você ainda é um estudioso. Como pode ter matado sua mãe? Você abre seus olhos. Impotente, disse, eu digo que não. Você acredita? O velho ficou interessado novamente e perguntou. Se o velho acredita ou não importa, a chave é que há evidências humanas e materiais. O magistrado do condado e os outros acreditaram. Você pode dizer ao velho o que está acontecendo? Eu matei um demônio. Ele dividiu o tópico da mãe Ji, intrigando o mundo. Foi por isso que me tornei um criminoso de matricídio. O velho ouviu e, de repente, arregalou os olhos. Demônio? Existem realmente demônios neste mundo? Obviamente, ele não acreditava muito no que você disse, mas ainda perguntou curiosamente. Então, o que você vai fazer? Você já é. Aquele demônio não morreu. Mesmo que eu morra, eu tenho que resolvê-lo primeiro. Ouvindo isso, o velho mostrou uma expressão de surpresa. Ainda não morreu? O que você quer dizer? Quando ele quis perguntar mais alguma coisa, uma voz soou. A comida está pronta. Viu o clã Jade carregando um grande balde. Se aproximando, enquanto mordiscava uma grande tigela de mingau grosso, ele disse desdenhosamente. Ei, doce, você deve saber que o matricídio neste mundo é um grande crime odiado pelo mundo. No entanto, no momento em que ele estava carregando o balde e se virando, você se moveu. Você estendeu a mão e instantaneamente agarrou o pescoço do clã Jade. A força interna em sua mão tremeu levemente. Ele desmaiou em um instante. Você imediatamente pegou a chave da cintura do clã Jade. Abriu a porta da cela. Você vai escapar da prisão? O velho ao lado viu esta cena. Com um rosto cheio de choque, você se virou e perguntou a ele. Você quer ir? O velho balançou a cabeça apressadamente. Esqueça, o velho é velho. Não aguento mais, não é um crime capital. Uma vez que você escapa da prisão, você é morto sem perdão. Embora ele não tivesse essa ideia, ele ainda o lembrou gentilmente, estudioso. Agora que você escapa da prisão, mesmo que prove no final que você entrou na sala da mãe, você será condenado. Você naturalmente entende isso, mas você entende ainda mais que, se você não sair agora. Você não respondeu às palavras dele imediatamente, mas trocou de roupa do clã Jade e saiu, deixando apenas uma frase. E daí? Na pior das hipóteses, serei um fugitivo. Quando você chegou à porta, outro clã Jade viu você chegar, ele inconscientemente perguntou. Velho Liu, por que você está tão rápido hoje? Mas logo ele percebeu que algo estava errado. Por que você parece mais alto? Não, você não é o velho Liu. Ouvindo isso, você imediatamente operou sua força interna sob seus pés e então se moveu violentamente. Em seguida, você, como uma flecha de uma corda, correu para fora.
deixando apenas o clã já de atrás gritando: pessoal, um prisioneiro escapou da prisão. Você correu cada vez mais rápido. Você escolheu uma faca útil na loja e depois de terminar de escolher, você pegou o pingente de jade restante em seu corpo, colocou-o na mesa e dobrou o dinheiro da faca. No momento em que pegou a faca na mão, você não pôde deixar de gritar: faca na mão, venha comigo. Logo, no meio da noite, você chegou à porta da mansão Ji. Uma brisa passou. De repente, um forte cheiro de sangue soprou. Você sentiu que algo estava errado. Você imediatamente saltou. Pulou para dentro da mansão Ji. Assim que aterrissou, viu um corpo após o outro no chão. Todos eram corpos de guardas, empregadas domésticas e outros servos, e eles morreram de forma extremamente miserável. A pele do rosto foi toda arrancada. Demônio da pele pintada. De repente, você ouviu um grito, vindo do quintal. Você imediatamente correu para o quintal. Ao longo do caminho, havia apenas corpos. A mansão inteira havia se tornado um inferno na terra. Você correu para o quarto de seu pai. Quando a porta se abriu, a cena que se revelou foi seu pai deitado na cama, coberto de sangue, com os olhos arregalados. E em pé na frente dele estava uma criada. Naquele momento, ela virou a cabeça e revelou um sorriso estranho. Em suas mãos, ela segurava um coração, e sangue ainda pingava de suas mãos. A cena era extremamente estranha e aterrorizante. Naquele instante, sua raiva superou o medo. Demônio, vou te matar! Instantaneamente, os 13 golpes rápidos com a espada foram usados. Uma luz deslumbrante de espada brilhou, e a lâmina afiada deslizou pelo pescoço do demônio. Imediatamente, sangue espirrou e a cabeça caiu. Matar um clone demônio de pele humana rendeu um ponto original. Como esperado, era apenas um clone. Felizmente, este clone demônio de pele humana não era forte. Absolutamente não é um oponente para você agora. Após aprimorar sua força, você correu apressadamente para o lado de seu pai. Com as sobrancelhas franzidas, você revelou uma expressão de tristeza. Afinal, ele era seu pai nesta vida. Yaoer, eu te entendi mal. A mansão realmente tem demônios. Rápido, vá salvar Yaoer. Inacreditavelmente, ela ainda não estava completamente morta. Mas assim que ela terminou de falar, a velha estava mastigando um coração vermelho vivo. Você, sem hesitar, com um golpe de espada, a partiu em dois. O prompt em sua mente tocou novamente. Matar um clone demônio de pele humana rendeu um ponto original. Você não parou e continuou correndo freneticamente. Mas, de repente, você sentiu uma luz de espada cortando em sua direção. Você levantou sua espada para bloquear. Você sentiu uma força tremenda vindo da frente. Você recuou 5 passos inteiros para dissipar a força. Tio Jian, quem a atacou? Era o mestre de artes marciais número 1 da mansão, Jian Dakui. Como você de repente se tornou um artista marcial de terceira classe? Mas não importa. Arrancar sua pele, ou seja, arrancar a pele humana, fará com que ele se torne seu clone. E quanto mais forte a pessoa for em vida, mais forte será seu clone. Este Jian Dakui em vida era um artista marcial de terceira classe famoso há muito tempo, além de ter lutado nas artes marciais por 20 ou 30 anos. Sua força era extremamente forte. Provavelmente você agora não é um oponente para este Jian Dakui, mas felizmente, você ainda tem 2 pontos originais. Você imediatamente pensou silenciosamente em sua mente, aprimorar os 13 golpes rápidos com a espada. A razão para escolher os 13 golpes rápidos com a espada é porque agora é uma luta de vida ou morte, e a esgrima é especialmente importante. Instantaneamente, seus 13 golpes rápidos com a espada foram praticados em sua mente por 10 anos, ou talvez 20 anos. Logo, os 13 golpes rápidos com a espada se tornaram um sucesso. Os 13 golpes rápidos com a espada de sucesso já são o reino mais alto desta esgrima. Então, você imediatamente desferiu um golpe de espada em Jian Dakui. Jian Dakui também desembainhou sua espada para bloquear. As duas espadas colidiram. O poder interno de ambos explodiu. Você podia sentir claramente que o poder interno de Jian Dakui era um pouco mais forte, mas depois que você foi aprimorado pelo caminho do demônio, seu nível de esgrima agora é mais alto. Então, você desferiu um golpe após o outro. Os 13 golpes da espada vieram naturalmente, um golpe mais rápido que o outro. O ataque como mercúrio derramado deixou Jian Dakui sem fôlego. Finalmente,
Depois que Jian Dakui resistiu por um momento, ele não conseguiu bloquear um golpe, e aquele golpe instantaneamente passou pelo pescoço de Jian Dakui. Ele tocou seu pescoço, e sua expressão ficou apavorada. Na verdade, você ousou fantasiar em se transformar em um demônio no final, arruinando meu clone. Ji Ling, eu vou te matar. Depois de deixar essas palavras, a cabeça de Jian Dakui também caiu completamente no chão. Você não parou, mas correu rapidamente para o quarto de Yaoer. Mas o que se revelou foi as costas de uma garotinha. Naquele momento, ela estava deitada na cama, coberta de sangue. Yaoer, não pode ser. Você estava extremamente triste. Levantando seus passos pesados, você caminhou em direção à cama passo a passo. Esta curta distância parecia ter esgotado todas as suas forças, e também parecia que você havia passado por 10.000 anos. Finalmente, você chegou ao lado da garotinha. Você levantou a mão e, nervosamente, virou a garotinha. Esta não é Yaoer. Naquele momento, você viu claramente a aparência da garotinha. Esta não é Ji Yao. Esta é Xiao Van. Esta foi comprada de volta para a mansão, para brincar com Ji Yao. Então, você gritou alto: Yaoer, eu sou seu irmão. Onde você está? Claramente você matou um monstro que valorizava o sangue como sua vida. Mas todos pensavam que você havia enlouquecido, até mesmo seu pai. E também te amarrei e te enviei para a prisão da morte só por causa desse demônio, que vestiu a pele da sua madrasta Ji, mas dentro da sua mansão ainda há clones desse demônio. Então você fez tudo o que pôde para escapar da prisão da morte, mas o que você nunca esperava era... Quando você chegou em casa, toda a sua família já havia sido exterminada por ela, até mesmo seu pai na sua frente. Teve o coração arrancado por um demônio que pinta a pele. Antes de morrer, seu pai pediu que você salvasse sua irmã o mais rápido possível. Então você pegou sua faca e foi até o quarto da sua irmã, quando você a abraçou. Quando você chegou com a última esperança, você viu uma garotinha na cama, coberta de sangue deitada na cama. Você ficou cheio de tristeza e raiva, e rapidamente foi confirmar a identidade. Nesse momento, você ouviu um som de soluço vindo debaixo da cama. Debaixo da cama, irmão, a vovó Long morreu, Xiavan também morreu para me proteger. Estou com medo de ser vista pelo demônio. Você não conseguiu conter as lágrimas, você ficou extremamente feliz. Felizmente, a criada protegeu Ji Yao com sua vida. Você pegou Ji Yao nos braços. Yaoer está bem. Irmão, existem mesmo demônios. Eu vi o demônio esfolando a pele. Ao dizer isso, Ji Yao estava tremendo por todo o corpo, obviamente pensando naquela cena terrível. Não tenha medo. O demônio que pinta a pele já foi morto por mim. Então você abraçou Ji Yao e procurou por toda a mansão Ji, procurando pelo clone do demônio que pinta a pele. E matou mais 3 clones do demônio que pinta a pele. Já acumulou 4 pontos originais. Depois de procurar por todos os clones do demônio que pinta a pele, você se sentiu muito pesado. Porque todos da mansão Ji já morreram, as centenas de pessoas da mansão Ji. Agora, além de você e Ji Yao, ninguém escapou. Neste momento, do lado de fora da mansão Ji, houve uma série de passos desordenados. Rápido, prendam o fugitivo Ji Ling. Se Ji Ling resistir, matem sem piedade. São os policiais do governo que vieram. E você olhando para a atual mansão Ji. Não há mais nada para sentir falta. Você sabe que não adianta dizer nada, mas é ainda mais impossível para você esperar pela morte. Vamos. Você imediatamente saiu silenciosamente da mansão Ji pela porta dos fundos. Mas assim que você saiu, de repente virou a cabeça, dentro da mansão Ji. Não sei quando, um fogo furioso começou a queimar, seus olhos brilharam. O demônio que pinta a pele ainda tem clones, mas o fogo furioso começou a queimar, a fumaça espessa gradualmente, engolindo toda a mansão Ji. O fogo já é imparável. Apaguem o fogo. Enfrentando o fogo, os policiais do governo estavam em pânico. Você não se demorou mais. Ainda se virou e foi embora. O demônio que pinta a pele apenas perdeu alguns clones. O verdadeiro demônio que pinta a pele ainda não morreu. Não importa onde o demônio que pinta a pele esteja, mesmo que eu o persiga até os confins do mundo. Eu definitivamente vou te matar. Seu coração está incomparavelmente frio. Quase toda a sua família foi exterminada. Tal ódio é inesquecível por toda a eternidade. No dia seguinte, o governo do condado de Lianshan emitiu um mandado de prisão. No 8º dia do 7º mês do 10º ano de Zhao Yonshan, o fugitivo Ji Ling da cidade de Lian matou o pai e a mãe, o que é contrário à ética humana.
Exterminou toda a mansão Ji. A lei do céu não permite, este filho ímpio. Seus crimes são incontáveis. Agora Ji Ling é removido da cidadania e procurado em todo o mundo. Quem fornecer pistas ou prender Ji Ling receberá uma recompensa de 1000 taéis de prata. Um mandado de prisão descreve detalhadamente suas características físicas e os crimes que cometeu. Obviamente, o governo também colocou o caso de extermínio da mansão Ji em sua cabeça. O mundo ajuda, Dachau usa a piedade filial para governar o mundo, matar o pai e a mãe é tão desumano. Esta ainda é a primeira vez em 300 anos em Dachau, de longe. Você está carregando uma trouxa nas costas, Ji Yao está dormindo na trouxa, depois de vários dias de longa jornada. Você já escapou do território de Lianshan, agora o céu está gradualmente escurecendo, a cidade mais próxima. Ainda faltam dezenas de quilômetros, agora você está cansado e com sede, mesmo que você possa aguentar. Ji Yao também não consegue aguentar, então você planeja descansar na cidadezinha à frente. Descansar por uma noite e esperar para pegar a estrada amanhã de manhã. Esta cidadezinha se chama Loja Roma. O nome deriva do fato de que muitos viajantes e residentes romanos descansam na cidade. Você encontrou uma pousada relativamente menos movimentada. Você puxou o cavalo para frente e bateu na mesa, acordando o dono que estava cochilando. Me dê um quarto de luxo e pegue um balde de água para o banho. Traga comida para o meu quarto. Sim, hóspede. Olhando para você vestido como um artista marcial, o dono não ousou perguntar muito. Imediatamente pediu ao garçom para providenciar, seus olhos varreram levemente, você percebeu que na pousada, vários artistas marciais de Jianghu estavam vestidos. No momento, vários artistas marciais estavam conversando. Eles estavam falando sobre os eventos mais populares em Jianghu recentemente. Ei, você ouviu? Um caso importante aconteceu na cidade de Lian, um filho rebelde matando sua mãe e incendiando toda a família. O governo emitiu um mandado de busca. Uma recompensa de 1000 taéis de prata está sendo oferecida para capturar o criminoso. Ouvi dizer que o nome dele é Jilin, e ele já foi um estudioso. SSSS, eu não esperava que um estudioso que lê livros sagrados fosse tão cruel. Ele matou seus pais e também incendiou toda a família Ji. Ele merece ser punido por ser tão cruel. Mesmo que não haja recompensa, se meus irmãos e eu o encontrarmos, definitivamente o mataremos com nossas espadas. 3 grandes heróis. Eu também ouvi falar do grande caso na cidade de Lian que vocês mencionaram. Dizem que Jilin cobiçava a beleza da madrasta Ji, e como ela não cedeu, ele cometeu um crime tão hediondo. Pessoas de negócios também se juntaram à discussão, e todos exageraram, sem saber quantas vezes as notícias de segunda mão foram passadas. Toda a situação se tornou irreconhecível, e você se tornou uma pessoa cruel, inconstante e desprezada. Um vilão descarado que todos podem matar. Sua expressão não é muito boa, os rumores sobre você são simplesmente ultrajantes. Toda a sujeira está sendo jogada em você. Agora sua reputação é fétida, como um rato na rua. Todos estão gritando para te pegar. Você não prestou atenção às discussões dessas pessoas e foi direto para o segundo andar e entrou no quarto. O garçom logo trouxe água quente e comida. Ji Yao, acorde. Você acordou Ji Yao, e Ji Yao esfregou os olhos, depois de ver a comida perfumada. Ela imediatamente se transformou em uma pequena gata gulosa e correu para a mesa. Afinal, os dois estavam fugindo há alguns dias e não descansaram bem. Eles estavam cansados e famintos há muito tempo. Depois que os dois comeram uma refeição farta, você primeiro lavou Ji Yao. Você deixou Ji Yao deitar na cama para dormir, e então você se sentou sozinho na banheira, tomando um banho quente e relaxante. Aproveitando a pausa do banho, você se concentrou e abriu o caminho dos demônios em sua mente. Agora seus pontos originais são abundantes, e você não hesita mais. Imediatamente melhora a técnica de evitar a gravidez. Enquanto uma imagem da técnica de refino flutuante aparecia em sua mente, sua técnica de evitar a gravidez finalmente foi concluída. Neste momento, você se lembrou de que o mestre da Academia de Artes Marciais disse uma vez que, se por coincidência, se alguém for altamente compatível com uma técnica de artes marciais, então é possível praticar a técnica com maestria. Ou seja, o lendário reino da perfeição. Naquele momento, a técnica de artes marciais terá mudanças inacreditáveis. Então você continuou tentando, e continuou a melhorar a técnica de evitar a gravidez. Então, em sua mente, várias imagens apareceram novamente, até que em uma certa imagem, você agarrou um raio de oportunidade.
Você percebeu o método de explosão de força interna do caminho da técnica de evitar a gravidez, que pode aumentar instantaneamente. 30% de explosão de força interna, mas a explosão de força interna exerce uma grande carga sobre os meridianos, e só pode ser usada algumas vezes em batalha. Se for usada muitas vezes, os meridianos podem ser danificados. É uma pena que a técnica de evitar a gravidez é apenas uma técnica de artes marciais de terceira classe comum. Um mestre da Academia de Artes Marciais disse uma vez que, se um artista marcial quer romper seu reino, ou ele precisa de uma técnica profunda e misteriosa, ou ele precisa acumular várias técnicas de baixo nível. Se houver uma técnica de segunda classe, então ele pode imediatamente romper seu reino e se tornar um artista marcial de segunda classe. Mas você atualmente não tem uma técnica de segunda classe, então você só pode tentar praticar várias técnicas de terceira classe e continuar a acumular força interna. Você estima que cerca de 3 técnicas de artes marciais de terceira classe devem ser suficientes para permitir que a força interna avance para a segunda classe, já que a técnica de evitar a gravidez não pode mais ser melhorada. Então melhore as 13 facas rápidas. Você gasta mais um ponto original novamente, e logo as 13 facas rápidas também são concluídas. O movimento final do objeto espiritual, um raio de céu, corta com uma faca, e a luz da faca é deslumbrante. A velocidade é tão rápida quanto um raio. De qualquer forma, suas informações já sofreram grandes mudanças. Artista marcial de terceira classe, técnica de evitar a gravidez, concluída. Explosão de força interna, aumento de 30%, 13 facas rápidas. Movimento final concluído, um raio de céu. Suas técnicas de artes marciais já estão no máximo, e resta um ponto original. Você só pode salvá-lo temporariamente. Vendo 2 técnicas de artes marciais concluídas, você está muito satisfeito. Para um artista marcial comum, praticar uma técnica de artes marciais até a conclusão é o limite. Quanto à perfeição, a menos que seja um gênio das artes marciais, sob certas circunstâncias, ele pode praticar 1 ou 2 técnicas de artes marciais até a perfeição. Caso contrário, é absolutamente impossível, mas você pode praticar cada técnica de artes marciais até a perfeição. Esta é uma vantagem maior que você tem sobre outros artistas marciais. Você está pensando com os olhos semicerrados. De repente, suas orelhas se moveram ligeiramente, e você ouviu um leve som vindo de cima. Quem? Você abriu os olhos e enrolou as mãos. Seus pés se dobraram ligeiramente, e então você deu um chute violento, voando diretamente da banheira. Você atravessou diretamente o telhado. No telhado, você viu de relance 2 homens mascarados vestidos de preto. Os 2 homens de preto moveram-se ligeiramente, aparentemente não esperavam ser descobertos tão rapidamente. Corram! Os 2 pareciam não querer se enredar com você e se viraram para fugir. Você imediatamente desembainhou sua espada, e com um único golpe, o brilho da espada passou como um raio dourado. As habilidades de parkour dos 2 são muito boas, eles evitaram seu golpe por pouco. Um olhar de surpresa brilhou em seus olhos, suas 13 facas rápidas agora estão em um estado perfeito. Desembainhar a espada não é rígido em relação aos movimentos, e cada movimento é como uma obra-prima da natureza, mesmo que você não use um movimento final. Guerreiros comuns não seriam capazes de bloqueá-lo, mas os 2 homens na frente deles o evitaram. O homem de preto que estava mais longe de você já havia pulado do telhado e estava prestes a escapar para a noite. Você não se conteve mais, Shua. Um brilho deslumbrante de espada brilhou na noite escura, e em um instante você usou o movimento final que havia compreendido atualmente. O coração do homem de preto estremeceu violentamente, olhando para o brilho deslumbrante da espada. O homem de preto acordou de repente. Gritou: "Jovem mestre Ji, tenha piedade! Jovem mestre Ji, tenha piedade!" Você ergueu as sobrancelhas e a espada em sua mão também desviou ligeiramente. Puxi! Este golpe ainda cortou. O brilho da espada passou pelas bochechas do homem de preto e cortou os cabelos da espinha dorsal. A nuca também foi cortada e o sangue jorrou. Você me conhece. Você usou sua espada para abrir a máscara do homem de preto, mas você não reconheceu essa pessoa. Diga, quem é você? Jovem mestre Ji, tenha piedade. Meu nome é Geir, sou da Torre Ouvindo o Vento. A Torre Ouvindo o Vento é uma força no mundo marcial especializada na venda de informações. Você entendeu a explicação de Geir, descobriu que a outra parte era da Torre Ouvindo o Vento e o objetivo era investigar seu paradeiro. Agora você é um grande sucesso no mundo marcial,
e suas informações são muito valiosas, afinal, uma recompensa de milhares de taéis de prata. Quem não ficaria confuso ao vê-lo? Você agarrou Geer e saltou de volta para o quarto. Como vocês sabiam que eu estava aqui? Jovem mestre Ji, depois que você estava em Lincoln Fancy, nossa torre ouvindo o vento investigou cuidadosamente a situação na mansão Ji, descobriu que entre os corpos da mansão Ji, não havia o corpo de sua irmã. O olhar de Geer pousou em Jiao, que estava dormindo profundamente na cama. Talvez Jiao estivesse muito cansada. O grande barulho agora não conseguiu acordar Jiao, e você também entendeu imediatamente. Você está carregando Jiao. Esta característica é muito óbvia. A torre ouvindo o vento vive de inteligência. Naturalmente, eles podem prestar atenção a muitos detalhes que as pessoas comuns não notam, quando você está carregando Jiao. Quando cheguei à loja romana, fui notado pelas pessoas da Torre Ouvindo Vento, mas a Torre Ouvindo Vento não ousou ter certeza. Então enviou Geer e seu companheiro para investigar as notícias na pousada. Confirmar sua identidade. Jovem mestre Ji, não temos queixas nem inimizades. Por favor, jovem mestre Ji, tenha piedade. Geer imediatamente se ajoelhou e bateu a cabeça no chão, cheio de desejo de sobreviver. Você quer viver? As habilidades de parkour de seu companheiro são boas. Geer rangeu os dentes. Imediatamente disse, meu companheiro se chama Liu Shivu, aquele parkour. É um parkour comum de terceira categoria chamado grama voadora. Eu também sei, se o jovem mestre não se importar, eu vou ditar e dar ao jovem mestre. Você pegou diretamente a caixa de papel e colocou a caneta na frente de Geer. Geer imediatamente ditou grama voadora. Você perguntou novamente, como posso entrar na sua torre ouvindo o vento para comprar informações? Jovem mestre Ji, aqui está um token, chamado Ordem Ouvindo o Vento. Contanto que você segure a Ordem Ouvindo o Vento, você pode entrar na torre ouvindo o vento em várias cidades para comprar várias informações. Você também pode vender informações. Depois de receber a ordem ouvindo o vento, você acenou com a mão. Deixe Geer sair, afinal, o companheiro de Geer já havia escapado de volta. Seu paradeiro definitivamente será exposto, não vale a pena a perda. Obrigado, jovem mestre Ji. Geer se prostrou no chão e se preparou para sair. Espere! O corpo de Geer enrijeceu. Será que Ji Ping se arrependeu e queria matar para silenciar? Você apontou para o topo de sua cabeça. Mais, pegue toda a prata em seu corpo, com medo de danificar o telhado da pousada. Você tem que pagar uma compensação para as pessoas. Geer ficou sem palavras por um tempo. Mas ele ainda tirou toda a prata em seu corpo, e então lançou. Parkour desapareceu na noite, então você acordou Jiao e rapidamente arrumou sua bagagem. Jiao entrou muito obedientemente no cobertor, então você veio ao saguão da pousada. Você jogou a prata e se virou para sair. Telhado. O gerente foi apressadamente para o quarto de hóspedes, olhando para o grande crânio no teto, com uma expressão um tanto apática. Este é um verdadeiro herói. Destruiu o teto e ainda pagou pelos reparos. O gerente pesou a prata na mão. Não é ruim, consertei o teto e ainda lucrei. Você não sabe o que você é no coração do gerente. Por causa de algumas moedas de prata, ele se tornou um verdadeiro herói, sabendo que seu paradeiro havia sido exposto. Você saiu rapidamente da pousada Roma. Seu destino é a cidade de Anian. Você precisa levar Jiao para Anian e instalá-la lá. Caso contrário, será muito perigoso para você vagar pelo mundo com Jiao. Sua identidade também pode ser facilmente descoberta. Em um piscar de olhos, meio mês se passou, e os eventos de Ji Qing também, com o passar do tempo, se espalharam por todo o mundo. 1000 taéis de prata de recompensa não são poucos, o suficiente para atrair muitas pessoas do mundo marcial, para arriscar e matar Ji Qing. Portanto, Ji Qing tem percorrido pequenos caminhos ao longo do caminho. Felizmente, ele usou o último ponto original restante para elevar sua habilidade de leveza grama voadora ao nível de proficiência, com a habilidade de leveza. Mesmo que Ji Qing viaje por pequenos caminhos nas montanhas, ele se move como se estivesse em terreno plano, tornando a viagem muito mais fácil. Neste dia, o céu estava escurecendo e Ji Qing estava se preparando para encontrar um lugar que pudesse protegê-lo do vento e da chuva para descansar. Mas este lugar era muito desolado, sem vilas à frente nem lojas atrás. Ji Qing procurou por muito tempo, até finalmente encontrar um templo abandonado, que mal conseguia protegê-lo do vento e da chuva. Depois de se acomodar para descansar, Ji Qing largou sua mochila e, de dentro dela,
Uma pequena cabeça saiu suavemente. Irmão, estou com tanta fome. O estômago de Jiao estava roncando alto. Eu peguei um fazão selvagem agora há pouco. Hoje vamos assar fazão selvagem para você comer. Ótimo! Finalmente vou comer carne. A boca de Jiao estava cheia de saliva. Durante este meio mês de viagem, Ji Qing basicamente viajou por pequenos caminhos nas montanhas e não entrava nas cidades. Ele também não ficava em pousadas. Foi uma jornada incrivelmente difícil, comendo ao relento e dormindo ao ar livre. Ji Yao também não comeu nada de bom ao longo do caminho. Ji Qing era muito habilidoso em abrir o fazão selvagem. Logo, um aroma rico de carne permeou o templo em ruínas. Justamente quando os dois estavam se banqueteando, uma série de passos desordenados veio de fora. Parecia haver muitas pessoas vindo em direção ao templo em ruínas. Podia-se até ouvir vagamente o som de veículos esmagando pedras. Nós somos os guardas da agência de escoltas de Wei Yuan. Vendo que o céu está escurecendo e o caminho à frente é difícil, gostaríamos de entrar em seu templo para passar a noite. Esperamos que os amigos do templo nos concedam essa gentileza. Seremos eternamente gratos. A voz estava cheia de vigor, ecoando nas montanhas, mostrando que a força interna da pessoa que falava não era comum. Mas depois que as palavras foram ditas, nenhum som veio do templo por um longo tempo. As pessoas da agência de escoltas de Wei Yuan se entreolharam, perplexas. Agora há pouco, havia luz no templo, indicando que definitivamente havia alguém lá dentro. Por que ninguém respondeu? Capítulo 6, onde os vilões se reúnem em terra de ninguém. Por favor, sintam-se à vontade. Finalmente, uma voz fria veio do templo. Então, agradecemos a este amigo. As pessoas da agência de escoltas de Wei Yuan imediatamente entraram no templo em ruínas. O chefe da escolta, Andin, varreu seus olhos pelo templo. Ele viu um homem usando uma capa e vestindo uma túnica branca, talvez por estar viajando nas montanhas por muito tempo. A túnica branca do homem já havia se tornado preta e cinza, cheia de manchas. Atrás do homem, havia também uma mochila. Uma menina de cerca de 6 ou 7 anos estava sentada na mochila, com uma cabeça para fora. Olhos brilhantes, olhando curiosamente para as pessoas da agência de escoltas. Andin caminhou em direção ao homem de túnica branca. Ele notou que o homem de repente apertou o cabo da espada e, portanto, parou imediatamente. Mantendo uma certa distância do homem, ele juntou as mãos em saudação. Eu sou Andin, o chefe da agência de escoltas de Wei Yuan. Hoje, estamos causando muitos problemas. Por favor, perdoe-nos, bravo guerreiro. Essa distância é o limite, não se aproxime. Ji Qing não levantou a cabeça, mas usou o carvão para desenhar uma linha no chão. Andin olhou para a linha sob seus pés e acenou com a cabeça, dizendo: as regras do mundo marcial, nós naturalmente entendemos. Não vai incomodá-lo mais. Andin se virou para sair. As pessoas da agência de escoltas, do outro lado do templo em ruínas, limparam um pedaço de terreno vazio e começaram a acender uma fogueira para cozinhar. Na multidão, havia uma mulher vestindo um vestido branco longo, com uma figura esguia, usando um véu que cobria seu rosto. Ao lado dele, um ajudante, que não parecia ser do ramo de segurança ou um andarilho. Andin chamou a moça para um canto e disse em voz baixa: aquele homem deve ser um viajante, apenas descansando no templo, não está atrás de nós. Senhorita Lin, pode ficar tranquila. Com o chefe da escolta cuidando, é claro que estou tranquila. Esta viagem é toda graças ao chefe da escolta, mas quanto mais perto chegamos de Lishen, mais insegura me sinto. Meu terceiro tio é cruel e implacável, não acho que ele vá me deixar em paz tão facilmente. Senhorita Lin, fique tranquila. Já que An aceitou esta escolta, naturalmente levarei a senhorita Lin em segurança para Lishen. Estamos muito perto de Lishen agora. Em 2 ou 3 dias chegaremos lá. Naquela hora, senhorita Lin, vá comer primeiro. Descanse cedo e partiremos amanhã de manhã cedo. A senhorita Lin assentiu. O grupo de seguranças comeu. Além dos seguranças que faziam a ronda noturna, que se mantinham alertas, os outros gradualmente adormeceram. Não se sabe quanto tempo se passou. O chão do templo começou a tremer levemente. Shu asterisco. Andin acordou imediatamente. Ele imediatamente segurou o punho da faca e perguntou ao segurança da noite: o que está acontecendo? Chefe, uma cavalaria está vindo. O barulho é considerável, e estima-se que haja muitas pessoas, relatou o segurança. Cavalaria? Levem-nos, levem seus seguranças. Relatório.
Cavalaria! Acordem todos! Andin ficou surpreso. As pessoas no templo dilapidado foram acordadas uma por uma. Tórax! Há um grupo de cavalaria lá fora. Por favor, preste atenção, Tórax. Andin lembrou gentilmente a Ji Qingshan. Obrigado, chefe An, respondeu Ji Qing também. Um barulho tão grande da cavalaria lá fora, ele já havia acordado há muito tempo. Ele até ouviu que o número de cavalos na cavalaria deveria ser de 18 cavalos velozes. A cavalaria chegou rapidamente. 18 cavalos, 18 homens de preto, parados silenciosamente em frente ao templo dilapidado. Uma aura de morte foi emitida invisivelmente. O som originalmente barulhento. De repente ficou silencioso. Por ordem do terceiro mestre, viemos especialmente para convidar a senhorita Lin para a cidade. Um dos homens de preto gritou alto. Ao ouvir isso, a senhorita Lin sentiu o coração afundar. Seu terceiro tio finalmente não conseguiu se conter. Voltem e digam ao terceiro tio que tenho os seguranças da Wei-Yuan Escort Company escoltando-me. Então não vou incomodar o terceiro tio. Assim que a senhorita Lin terminou de falar, Andin e muitos outros seguranças imediatamente bloquearam a entrada do templo dilapidado, olhando fixamente para os 18 homens de preto. O terceiro mestre disse que se a senhorita Lin não cooperar, então não nos culpe por sermos rudes. Matem os 18 homens de preto. Sacaram suas cimitaras. As cimitaras cor de sangue irradiavam uma aura ameaçadora sob a luz das tochas. Protejam a escolta. Andin gritou alto. A escolta que a Wei-Yuan Escort Company está transportando. Na verdade, é a senhorita Lin. Esta é uma escolta perigosa. Em circunstâncias normais, a Wei-Yuan Escort Company não transporta escoltas perigosas. Mas, infelizmente, o pai da senhorita Lin tinha uma grande dívida com a Wei-Yuan Escort Company, e Andin só podia morder a bala e escoltar uma escolta perigosa. Ele sabia que haveria problemas nesta viagem. Agora parece que o que tinha que vir finalmente veio. Com exceção da senhorita Lin, matem todos os outros sem piedade. Os 18 homens de preto correram para o templo dilapidado em um instante. Andin é um artista marcial de terceira classe. E também o mais forte da Wei-Yuan Escort Company. Portanto, ele sacou sua faca e correu para fora do templo dilapidado, e começou a lutar com um homem de preto. Os dois se chocaram com força. Andin estremeceu por todo o corpo. Que força interior poderosa! E este é apenas um homem. Andin ficou muito chocado. Uma pessoa já é um artista marcial de terceira classe, e há 18 homens de preto. Como eles podem resistir? Afinal, em toda a escolta, há apenas 3 artistas marciais de terceira classe. A diferença é muito grande. Com certeza. Com o desenrolar da luta, um lado do escritório de escolta com o desenrolar da luta. As pessoas no escritório de escolta simplesmente entraram em colapso ao primeiro toque. Depois de algumas rodadas, o escritório de escolta sofreu pesadas baixas. Até Andin ficou ferido. Ele foi cortado na mão. Felizmente o ferimento não foi grave. Eu me lembro. Vocês são os 18 cavaleiros de Damon. O olhar de Andin varreu um por um os 18 homens de preto. As armas deste grupo de homens de preto são muito especiais. Não são as espadas longas comuns do mundo marcial, mas sim cimitarras. Poucas pessoas usam cimitarras no mundo marcial. Além disso, os 18 são estranhamente habilidosos, o que coincide com o que Andin sabe. 18 cavaleiros de Damon correspondem. Eu não esperava que no mundo marcial ainda haja pessoas que nos reconheçam. Já que você sabe que somos os 18 cavaleiros de Damon, então você deve saber as consequências de lutar conosco. O líder dos homens de preto zombou. O coração de Andin estremeceu e ele apertou a espada longa em sua mão. 18 cavaleiros de Damon. Na verdade, são 18 bandidos de cavalos do deserto de Ensin. Esses 18 bandidos de cavalos fizeram muitas coisas, especialmente emboscadas em caravanas ou saques em algumas aldeias. Uma vez que agem, geralmente massacram aldeias e famílias, sem deixar ninguém vivo. Eles cometeram muitos crimes no deserto. Mais tarde, os 18 cavaleiros de Damon foram procurados pelo governo e não puderam continuar. Só então fugiram para o mundo marcial. Eu não esperava que fossem realmente acolhidos pelo terceiro mestre Lin. Hoje, meu escritório de escolta Wei-Yuan. Parece que as coisas estão ruins. Andin recuou para o templo. Os guardas que ainda conseguiam se mover também se reuniram. Embora soubessem que não eram páreo, nenhum guarda recuou.
As regras do escritório de escolta são: o tesouro está presente, a pessoa está presente, o tesouro é destruído, a pessoa morre. A senhorita Lin é o tesouro vivo. Se você quer levar a senhorita Lin, então você terá que passar por cima de seus cadáveres. Irmão, eu tenho medo. Neste momento, uma voz soou no templo. Uma voz tímida. De repente, os olhos de todos olharam para a menina que fez o som. Ji Qing acariciou a cabeça da menina e disse calmamente: Yaoer, não tenha medo, fique aqui. Embora houvesse o consolo de Ji Qing, Ji Yao tinha apenas 6 anos de idade. A cena na frente dela ainda era muito sangrenta para uma menina de 6 anos. Ji Qing levantou a cabeça e olhou para o céu noturno fora do templo em ruínas. Quanto tempo vocês três vão assistir ao show? Embora sua voz fosse baixa, ela entrou claramente nos ouvidos de todos. Seja os 18 cavaleiros de Damo ou o pessoal do escritório de escolta Weiyuan, todos ficaram chocados. Além deles, será que há outras pessoas aqui? Mas eles olharam ao redor. Na escuridão da noite, havia outros cavalos. Ha ha ha, não é à toa que você é o 8º na lista de vilões do coração, um demônio sem emoção. Você já nos descobriu. Uma gargalhada ressoou. Ecoou nos ouvidos de todos. Quando eles voltaram a si, descobriram que fora do templo em ruínas. Não se sabe quando 3 artistas marciais baixos e de aparência estranha estavam de pé. Capítulo 7. A espada mata os 3 monstros de Lindon, o 8º na lista de vilões. Anjing murmurou baixinho, incapaz de evitar arregalar os olhos enquanto olhava para Ji Qing. Ela nunca imaginaria que essa transeunte aparentemente comum fosse na verdade a famosa demônio 8º na lista de vilões. O que é a lista de vilões? O olhar de Ji Qing olhou para Jing. Este chefe de escolta viajou para o norte e para o sul no mundo marcial, e deve estar bem informado sobre a lista de vilões. A lista de vilões é uma lista do mundo marcial compilada por Lin Xiaoji. Existem centenas de pessoas do mundo marcial na lista. A lista de vilões não classifica com base no bem e no mal, mas apenas com base em atos malignos. Ji Qing ergueu as sobrancelhas. Então, essa lista de vilões tem meu nome? Anjing hesitou por um momento, mas ainda assim disse: a edição mais recente da lista de vilões foi compilada há 7 dias. A maior mudança foi Lian Xinxiukai e Ji Qing. São pais e mães, sem emoção e destrutivos, culpados de pecados imperdoáveis. Classificado em 8º lugar na lista dos malfeitores. Ji Qing franziu ligeiramente a testa. Nestas últimas 2 semanas, ele tem estado em caminhos de montanha remotos e realmente não sabe as notícias do mundo. Acontece que ele já está em 8º lugar na lista dos malfeitores. Agora ele é famoso no mundo. Sua fama se espalhou por toda parte. 8º na lista dos malfeitores. Você é Ji Qing. Ha ha ha, não esperava ter uma recompensa inesperada. Sua cabeça agora vale 1000 taéis de prata. Quem está falando é Damon, o líder do 18º grupo. O nome de Ji Qing é Ji Qing. O nome de Ji Qing. Roubar a recompensa em prata. Quem está falando é Damon, o líder do 18º grupo. Ele olhou para Ji Qing com os olhos brilhando, como se Ji Qing já fosse uma pilha de prata branca e brilhante. É simplesmente uma bênção dos céus. No entanto, assim que essas palavras foram ditas, os 3 estranhos de baixa estatura não ficaram satisfeitos. Grande irmão, o que devemos fazer se alguém tentar roubar nossa recompensa em prata? Este Ji Qing, nós 3 irmãos o perseguimos por todo o caminho, agora eles querem roubar a recompensa em prata. Então mande-os para a morte. Esses 3 estranhos não só têm aparências estranhas, mas também têm temperamentos estranhos e atacam ao menor sinal de discordância. Um dos 3 estranhos usa uma faca. Um usa uma espada e o outro usa armas escondidas. Os 3 se movem rapidamente, tão rápidos quanto o vento, atacando diretamente o 18º grupo de Damon. O 18º grupo de Damon também não se incomodou em perder tempo. Matem esses 3 anões. Mas assim que as palavras foram ditas, uma chuva de armas escondidas envolveu o 18º grupo de Damon, e cada arma escondida era extremamente rápida, com ângulos traiçoeiros, e continha força interna. O 18º grupo de Damon foi pego de surpresa imediatamente. Ao mesmo tempo, os outros 2 estranhos também agiram juntos. Facas e espadas eram como ventos fortes, varrendo tudo. Em apenas alguns momentos, o 18º grupo de Damon caiu no chão gritando, já sem vida. Um forte cheiro de sangue pairava no ar. Mortos. O 18º grupo de Damon
que ainda era tão imponente agora há pouco, pronto para destruir o escritório de escolta de Wei Yuan. Na verdade, morreu assim tão rápido? O povo do escritório de escolta de Wei Yuan parecia não acreditar. O 18º grupo de Damon, que aterrorizou o deserto e estava cheio de maldade, como pôde morrer tão rápido? Agora há pouco, eles tinham acabado de lutar. O 18º grupo de Damon. Destruir todo o seu escritório de escolta de Wei Yuan era como virar a palma da mão. Cada um dos membros do 18º grupo era um mestre de terceira classe, mas acabou morrendo das mãos desses três estranhos. Vocês são os três monstros de Lindon? Andin perguntou. Sim, somos nós três irmãos. Andin percebeu de repente. Não admira, os três monstros de Lindon são três irmãos da mesma mãe. Cada um pratica um tipo de arma. Dizem que os três irmãos se entendem e podem cooperar tacitamente entre si. Sem falhas. Embora os três sejam artistas marciais de terceira classe, os três monstros juntos podem lutar contra mestres de segunda classe. Como diz o ditado, uma linha de habilidade em artes marciais, dois mundos de vida e morte. O 18º grupo de Damon, ao encontrar os três monstros de Lindon, naturalmente não era páreo para eles. Depois que Andin terminou de falar, ele olhou para Ji Qing. Ji Qing olhou significativamente para Andin. Ele podia ouvir Andin. Ele podia ouvir que as palavras de Andin pareciam ser dirigidas a ele. Os três monstros de Lindon obviamente estavam procurando problemas para Ji Qing. No entanto, os três monstros de Lindon não eram tão inteligentes e não entenderam o significado oculto das palavras de Andin, e pensaram que Andin estava elogiando sua fama. Mas alguém quer roubar a recompensa em prata? Andin juntou as mãos e disse. Nosso escritório de escolta de Wei Yuan só transporta mercadorias e não se envolve em disputas do mundo. Depois de dizer isso, o povo do escritório de escolta de Wei Yuan recuou para o templo, mas Ji Yao agarrou firmemente a manga de Ji Qing. Embora fosse jovem, ele teve a experiência de escapar desta jornada. Yaoer, seja obediente, fique aqui e eu voltarei em breve. Ji Qing então se levantou e caminhou passo a passo em direção aos três monstros de Lindon. Ji Qing, não culpe nós três irmãos. Em vez de deixar 1000 taéis de prata beneficiarem outros, é melhor beneficiar nós três irmãos. Os três monstros de Lindon falaram facilmente, mas eles já estavam em guarda e não ousavam ser negligentes. Não sei porquê, olhando para as costas de Ji Qing, o coração da senhorita Lin subiu vagamente, chefe da escolta, 8º na lista pessoal. Quão boas são as artes marciais de Ji Qing? A expressão de Andin era solene e ele balançou a cabeça. A lista pessoal classifica com base no pecado. Quanto às artes marciais, não tenho certeza. Mas como ele pôde cometer um crime tão grande em Lianshan e escapar facilmente? Suas artes marciais devem ser fracas. No entanto, os três monstros de Lindon estão no mundo há mais de 10 anos. Além disso, há muitas pessoas no templo de Nanshan, mas a atmosfera está extremamente silenciosa neste momento. Ji Qing caminhou em direção à porta passo a passo. Ele está agora a apenas 2 ou 3 metros dos três monstros de Lindon. Ji Qing parou e sua mão gradualmente agarrou o cabo da faca. Os três monstros de Lindon também ficaram em silêncio. Embora eles tivessem falado facilmente antes, os três. Neste momento, suas expressões eram solenes, como se enfrentassem um grande inimigo. Ufa! Uma rajada de vento frio soprou, o que na verdade fez as pessoas sentirem um traço de frio. Ji Qing desembainhou sua faca. Ele moveu o polegar e a longa faca foi desembainhada. Uma luz de faca deslumbrante apareceu repentinamente na noite escura, como se fosse cortar a noite escura. Ao mesmo tempo, Ji Qing também tocou levemente com os pés, em um piscar de olhos, cruzou uma distância de 2 ou 3 metros. Em um instante, Ji Qing não hesitou nem um pouco. Ele exibiu diretamente seu truque definitivo e até mesmo a força interna em seu corpo explodiu totalmente. A força interna aumentou instantaneamente em 30% de poder. Ji Qing não hesitou em nada e sua faca estava no auge. Este golpe já é o golpe mais forte que Ji Qing pode exibir atualmente. Desde que Ji Qing desembainhou sua faca, aos olhos dos três monstros de Lindon, parecia que restava apenas essa luz de faca. A luz da faca era tão deslumbrante e linda que era quase rara na vida dos três monstros de Lindon. É uma pena que uma faca tão deslumbrante não seja para apreciação, mas para matar pessoas. Esta é uma faca para matar pessoas. As figuras de Ji Qing e dos três monstros de Lindon
Eles se cruzaram e os 3 monstros de Lingdon arregalaram os olhos. Que faca rápida! Uma marca de sangue profundo apareceu no pescoço dos 3. Os 3 monstros de Lingdon caíram no chão ao mesmo tempo, com sangue jorrando de seus pescoços e eles já estavam sem fôlego. Morto. Os 3 monstros de Lingdon, que estavam no mundo há mais de 10 anos, morreram assim. Além disso, Ji Qing fez apenas um movimento, matando-os instantaneamente com um golpe. Silêncio. Todo o templo ficou ainda mais silencioso. Todos no Escort Birro de Veiyuan abriram a boca, mas ninguém fez um som. Eles nem se atreveram a respirar muito alto. Ji Qing embainhou sua faca e abaixou ligeiramente a cabeça. Havia uma arma escondida em seu abdômen e o sangue já havia manchado suas roupas. Capítulo 8. Ji Qing estendeu a mão e removeu a arma escondida de sua carne abdominal. Era um prego que perfurava os ossos. Bloqueado pela força interna de Ji Qing, ele só havia penetrado 2 polegadas de carne. A arma escondida não era venenosa e o sangue no prego que perfurava os ossos ainda estava vermelho, não como se estivesse envenenado. Embora Ji Qing tenha matado os 3 monstros de Lingdon com uma faca, ele foi atingido por uma arma escondida. Felizmente, não atingiu um ponto vital. Ele apenas sofreu ferimentos leves. Ji Qing se agachou e do corpo dos 3 monstros de Lingdon. Ele arrancou um pedaço de pano para envolver a ferida em seu abdômen e então começou a revistar os corpos. Não apenas os 3 monstros de Lingdon, mas também os corpos dos 18 enxadristas de Damo foram revistados. Um total de 21 corpos. Apenas mais de 100 taéis de prata foram encontrados. As pessoas no mundo são realmente pobres. Ji Qing balançou a cabeça. No entanto, ele encontrou um manual de artes marciais nos corpos dos 18 enxadristas de Damo. Ele não olhou de perto. Ele não sabia que tipo de arte marcial era. A propósito, chefe An, esses 3 monstros de Lingdon têm uma recompensa? Ji Qing olhou para Anjing. Anjing rapidamente balançou a cabeça e disse, embora os 3 monstros de Lingdon sejam 5 pessoas de Grienvood, eles não são vilões. Eles também não cometeram nenhum crime grave. Eles não têm recompensa no mundo. Ji Qing estava pensativo. Esses 3 monstros de Lingdon parecem estranhos e têm temperamentos estranhos, mas na verdade não são bandidos. Não é de admirar que não haja veneno mortal nos pregos que perfuram os ossos. No entanto, os 18 enxadristas de Damo têm recompensas do governo e até mesmo recompensas consideráveis. Eles têm uma recompensa de 50 taéis de prata cada. 50 taéis. Os olhos de Ji Qing brilharam. 50 taéis de prata por uma cabeça, 18 cabeças são 900 taéis de prata. Não é pouco. É que ele tem que viajar uma longa distância e também está carregando Jiao, então ele simplesmente não consegue carregar 18 cabeças. Ji Qing voltou ao templo e estendeu a mão para Anjing. Traga o dinheiro. Apenas 800 taéis de prata. O corpo de Damoshibiki será de vocês. Vocês ainda lucram 100 taéis de diferença. A expressão de Anjing congelou. No final, Anjing ainda deu 800 taéis em notas de prata. Afinal, o corpo dos 3 estranhos de LNGDNG ainda estava no chão. Como ele ousaria recusar? Essa diferença. Ele tem que lucrar mesmo que não queira. Irmão, você está sangrando. Ji Qing quase chorou. Um pequeno ferimento, não é nada. Ji Qing jogou um pouco de hemostático Junshun Gyao em si mesmo. Em seguida, ele fechou os olhos e meditou. Do outro lado do templo, a senhorita Lin olhava para a figura de Ji Qing. Havia um brilho em seus olhos. O chefe de segurança, o 8º em personalidade, não parece ser tão cruel quanto os rumores dizem. A senhorita Lin perguntou em voz baixa. Anjing disse, senhorita Lin, eu ando pelo mundo há muitos anos e sei que muitos rumores não são confiáveis. Não importa o temperamento desse jovem mestre Ji, mas o fato de ele ter cometido um grande crime é inegável. Ainda não devemos ter muito contato. Vamos esperar até o amanhecer e seguir nossos caminhos. Anjing lembrou a senhorita Lin em voz baixa. A senhorita Lin franziu a testa. Seu terceiro tio sempre quis matá-la. Mesmo que ela consiga entrar na cidade desta vez, o que acontecerá depois de entrar na cidade? Provavelmente será inevitável uma luta com o terceiro tio. É difícil dizer quem vai ganhar no final. Ji Qing pode matar os 3 estranhos de LNGDNG com um único golpe. Ele é muito forte. Se ele estiver disposto a entrar na cidade e dar uma mão, então suas chances de vitória serão muito maiores. Pelo menos, seu terceiro tio pode abrigar Damoshibiki. Como ela não poderia aceitar Ji Qing? Então,
a senhorita Lin já tomou uma decisão em seu coração. Ela saiu da multidão. Ela se aproximou de Ji Qiange, jovem mestre Ji, se você puder entrar na cidade comigo e me ajudar, eu definitivamente o recompensarei generosamente, disse a senhorita Lin em voz baixa. Mas Ji Qiange parecia não ter ouvido nada, ainda fechando os olhos, sem qualquer resposta. Se o jovem mestre puder me ajudar, estou disposta a recompensá-lo com 3.000 taéis de prata. A senhorita Lin moveu seus passos leves e continuou avançando, e apresentou condições ainda mais atraentes. Quem cruzar a linha, morre. Ji Qiange nem sequer levantou a cabeça. O tom em sua boca era frio. O rosto da senhorita Lin ficou pálido. Ela olhou para a linha escorregadia. Ela quase cruzou a linha. A pessoa à sua frente não era uma pessoa amável. Ele era o 8º na lista de vilões, um grande demônio famoso no mundo. Se ele dissesse que quem cruzasse a linha morreria, então eles definitivamente morreriam. Senhorita, volte rapidamente. A serva rapidamente puxou a mão da senhorita Lin e retornou ao grupo da agência de escolta Visum. Anjing suspirou e disse, senhorita Lin, o jovem mestre Ji não está interessado em seus assuntos, não force. Na jornada restante, ainda há homens justos deixados pelo velho mestre Lin que certamente protegerão a senhorita Lin. A senhorita Lin olhou para Ji Qiange com uma expressão complexa. No final, ela ainda acenou com a cabeça. Ji Qiange meditou por 1 hora antes de abrir os olhos. Ela não foi afetada pela pequena interrupção da senhorita Lin agora, mas tirou um manual de artes marciais encontrado com Damoshibi Ki, de autoria de Gon Shuri. Ji Qiange examinou cuidadosamente. Esta era uma arte marcial de 3ª classe para cultivar energia interna, mas entre as artes marciais de 3ª classe, deveria ser bastante boa. Esta arte marcial só pode ser praticada todas as manhãs. Quando o sol nasce, então é muito demorado. Mas uma vez que seja dominada, a energia interna é forte, dominadora e incessante, superando até mesmo a de Ji-Gon. É muito mais poderosa, e pode ser considerada uma arte marcial de 3ª classe de alto nível. Ji Qiange não tem artes marciais de 2ª classe por enquanto. Se ela quer chegar à 2ª classe, ela só pode praticar mais algumas artes marciais de 3ª classe. Isso atende a todas as suas necessidades. Num piscar de olhos. Já era a manhã seguinte. O céu ainda não estava claro. Ji Qiange acordou cedo. Ela olhou para o céu, então sentou-se de pernas cruzadas e secretamente operou. O praticante de Shuri aproveitava a energia do sol nascente da manhã para se fortalecer. Sem dúvida, este método de acúmulo solar só pode ser praticado pela manhã. Ontem à noite, Ji Qing também tentou praticar a técnica acumulação solar, mas ela não conseguiu começar. Agora ela pratica pela manhã, e como resultado, em pouco tempo, um traço de energia interna nasceu em seu corpo. Este traço de energia interna é diferente do nome do item omitido, se necessário, parece ter uma qualidade superior e ser mais imponente. Após praticar por meia hora, Ji Qing parou o exercício. O acúmulo de energia solar só pode ser praticado por meia hora todas as manhãs. Tempo demais não é bom. Nesse momento, uma mecha da força interna da arte do sol acumulado também surgiu no corpo de Ji Qing. Embora a arte do sol acumulado dela só possa ser considerada como tendo acabado de começar, mas sua força interna, que estava estagnada há muitos dias, finalmente teve um traço de progresso. Esta é uma grande coisa, contanto que ela pratique a arte do sol acumulado passo a passo. Então sua força interna continuará a melhorar. Que pena! Os pontos de origem acabaram. Caso contrário, ela poderia usar os pontos de origem para aumentar rapidamente a arte do sol acumulado até a grande conclusão, ou mesmo a perfeição. Sem pontos de origem, Ji Qing só pode praticar a arte do sol acumulado por conta própria por enquanto. Até onde ela pode praticar depende de seu próprio talento. Ji Qing deu uma olhada. As pessoas do Escort Birro de Weiyuan passaram a noite em um templo dilapidado. Água de poço não interfere com água de rio, então estavam em paz. É hora de ir. Ji Qing deu um tapinha na cabeça de Ji Yao, acordando-a. Ji Yao esfregou os olhos. Então ela obedientemente se enfiou no pano de embrulho. Ji Qing se levantou. Carregando o pano de embrulho nas costas, saiu do templo dilapidado. Olhando para Ji Qing, a figura desaparecendo lentamente, a senhorita Lin suspirou levemente. Esta pessoa é extremamente habilidosa em artes marciais. É uma pena que eu não possa usá-lo. Caso contrário, ele certamente me ajudará a recuperar a base do meu pai.
Anjian balançou a cabeça. Senhorita Lin, na verdade, já escapamos de uma calamidade. Se não fosse pelos 3 estranhos de Lingdon e o jovem mestre de ontem à noite, os 18 cavaleiros de Damon teriam nos exterminado. Além disso, o jovem mestre Ji pode condensar e rachar o tirano local da lista de vilões. Os problemas em seu corpo provavelmente não são menores que os nossos. Se ele seguir ao lado da senhorita Lin, é uma bênção ou uma maldição, provavelmente não é certo. A senhorita Lin ficou surpresa. Sim, ela só gostava das altas habilidades marciais de Ji Qing, mas não percebeu os problemas no corpo de Ji Qing. O tirano local da lista de vilões, quão problemático. Obrigado, chefe escolta, por me lembrar. A senhorita Lin não pensou mais nas coisas de Ji Qing e continuou a seguir. A expressão da senhorita Lin, as pessoas do Escort Bureau, foram em direção à jornada. Capítulo 9. Chuchu Anúncio. Embora já seja agosto, o clima ainda não esfriou. Mesmo de manhã, o ar também está cheio de ar quente. Ji Qing sentou-se sob uma grande árvore de sófora, acompanhado pelo sol nascente, praticando a arte do sol acumulado. Após meia hora, Ji Qing abriu lentamente os olhos. Já se passaram mais de 10 dias desde que ele deixou o templo dilapidado. Durante esses 10 dias, Ji Qing insistiu em praticar a arte do sol acumulado todas as manhãs. Sua força interna melhorou muito, mas em comparação com o uso de pontos de origem no passado. Ji Qing, um artista marcial de terceira classe, prisão de abertura, conclusão perfeita, erupção de força interna. Aumento de 30%, arte do sol acumulado, 13 facas rápidas do início. Conclusão perfeita, movimento final, um raio de céu, andar na grama. Pequena conclusão, pontos de origem, 0 pontos. Ji Qing abriu a estrada do demônio. Verificando sua própria situação, a arte do sol acumulado ainda está no início. Para alcançar a pequena conclusão, de acordo com o progresso atual, exigirá pelo menos alguns anos de trabalho duro. Se houver pontos de origem, a arte do sol acumulado pode rapidamente atingir a grande conclusão, ou mesmo a perfeição. Mas os pontos de origem só podem ser obtidos matando demônios. Mas onde há demônios? Ji Qing escapou da cidade de Lian. Já faz tanto tempo, mas ele não encontrou nenhum demônio. Naturalmente, ele não pode obter pontos de origem. Irmão, você está acordado. Dentro do pano de embrulho atrás de Ji Qing, uma pequena cabeça espreitou para fora. Sim, como um pouco de comida seca e parta cedo. Ji Qing calculou a distância. Deve demorar cerca de 10 dias para chegar à cidade de Anian. Os dois comeram um pouco de comida seca com água fria e então se levantaram. Ji Qing ainda está andando por estradas rurais e nunca por estradas oficiais. Em ambos os lados das estradas rurais, há campos dourados de arroz. Esta é a estação da colheita de outono. Olhando para a aparência deste arroz, em mais 10 dias, ele deve ser formalmente colhido. Ji Qing caminhou por alguns quilômetros e de repente viu. Em alguns campos de arroz à frente, muitos agricultores estão correndo para colher o arroz. Este arroz obviamente não amadureceu completamente e agora está sendo colhido às pressas. Isso afetará a qualidade e o rendimento do arroz. Rápido, 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 colha tudo rapidamente. Caso contrário, à noite, esses grãos serão arruinados por aqueles ratos. Nos últimos dias, os grãos de 3 mu de terra da família de Wang Laoan foram arruinados por ratos. Toda a família depende dos grãos de alguns mu de terra para viver. Agora que os grãos se foram, só podemos vender nossas filhas. Nossa vila da Wai nunca teve uma praga de ratos antes. Como é que este ano estamos sofrendo com uma praga de ratos? Ouvi dizer que há um rato grande nesse grupo de ratos. Alguém já viu o rato grande? Aquela cabeça, aquele tamanho. É quase como um bezerro. Você está exagerando. Se realmente houver um rato do tamanho de um bezerro, isso não é um rato se tornando um espírito? É melhor você acreditar. É realmente um rato se tornando um espírito. Você não viu o Sr. Jin cobrindo o aviso de eliminação de ratos? O Sr. Jin gastou muito dinheiro para recrutar mestres do mundo para remover os ratos. Se não fosse um rato se tornando um espírito, por que o Sr. Jin precisaria recrutar mestres do mundo? Vários agricultores estavam colhendo às pressas no campo. Enquanto conversavam, Ji Qing ouviu algo sobre um rato se tornando um espírito. O coração de Ji Qing se agitou. Se realmente fosse um rato do tamanho de um bezerro, então esse é um demônio-rato definitivo. Ele está preocupado em não encontrar um demônio-rato. Ele não consegue obter o ponto de origem. Agora a oportunidade chegou.
No entanto, os agricultores. Eles só ouviram rumores. Ji Qing ainda precisa entender claramente se é realmente um demônio-rato. Por favor, onde está o aviso de eliminação de ratos afixado pelo Sr. Jin? Ji Qing perguntou aos agricultores. Jovem, você também é uma pessoa do mundo? É. Olhando para sua roupa, parece que sim. O agricultor examinou Ji Qing cuidadosamente de cima a baixo. Ji Qing, o aviso de eliminação de ratos afixado está à frente. Está na parede do pátio a 3 li de distância. Você realmente sabe. Seu atual. O aviso está na parede do pátio a 3 li de distância. Depois de receber o aviso, vá diretamente ao pátio para encontrar o Sr. Jin. Jovem. Eliminar os ratos não é brincadeira. Aquele rato grande é muito feroz. Dizem que antes havia experiência. Um caçador experiente foi remover os ratos, mas perdeu a vida. Os agricultores são puros e gentis. Eles não se esquecem de lembrar Ji Qing que remover os ratos é perigoso. Obrigado pelo lembrete. Vendo o sol ficando cada vez mais forte, a vida dos agricultores é difícil. Ji Qing jogou um pedaço de prata de um qian para os agricultores como agradecimento. Ji Qing seguiu a pequena estrada por 3 li e realmente viu uma grande mansão imponente. Chegando fora da parede do pátio, ele viu um aviso de eliminação de ratos. Ji Qing imediatamente recebeu o aviso e chegou ao portão do pátio. Você recebeu o aviso de eliminação de ratos? Ji Qing assentiu. Então, por favor, venha comigo. Um servo levou Ji Qing para o pátio e para o salão de recepção. Ji Qing viu um homem de meia idade vestindo uma túnica de seda sentado no lugar de honra do salão de recepção. Ele era ligeiramente corpulento. Ele deve ser o Sr. Jin. E em ambos os lados do salão de recepção havia muitas pessoas sentadas, todas vestidas como artistas marciais do mundo. Elas provavelmente vieram para remover os ratos. O Sr. Jin perguntou sorrindo. Como posso me dirigir ao jovem herói? Li Mu. Ji Qing usou um nome falso. De que seita ou facção o jovem herói Li é? Um andarilho do mundo. Sem seita ou facção. O Sr. Jin não tinha falado ainda. Os artistas marciais no salão de recepção. Todos começaram a rir. Este amigo, acabamos de discutir. Já eliminamos algumas pessoas que estavam apenas preenchendo vagas. Aqueles que puderam ficar. São todos artistas marciais que têm alguma reputação no mundo. Já que você é um andarilho do mundo. Sem seita ou facção, então, por favor, saia rapidamente. Um dos artistas marciais disse. Ji Qing franziu a testa. Seu olhar varreu os vários artistas marciais no salão de recepção. Um por um, ele perguntou calmamente. Então, de que seitas ou facções vocês são? Este é o jovem herói Jian da seita da espada Liu. Este é o herói Wang da seita Weiwu. Este é o grande herói Zhao da seita Andorinha. Essas pessoas são realmente famosas e vêm de algumas seitas marciais. O olhar de Ji Qing gradualmente se fixou em um homem usando um chapéu de bambu. Um artista marcial segurando uma longa espada. Ele se levantou e foi até ele, perguntando. Quem é você? Zhao Li da seita Tigre de Sabre. O quê? Você quer competir em sabre comigo, Zhao? Ji Qing acenou com a cabeça. A expressão de Zhao Li era um pouco feia. Havia tantos artistas marciais na sala de estar, e Ji Qing não foi procurar ninguém, mas foi procurá-lo. Isso não significava que ele achava que ele era um caqui macio, fácil de intimidar. Um traço de raiva apareceu no rosto de Zhao Li. Os outros artistas marciais não impediram, mas assistiram a essa cena com grande interesse, já que todos são pessoas do mundo marcial. Origem, reputação e assim por diante, às vezes podem ser úteis. Mas se realmente querem competir, ainda precisam mostrar suas habilidades. Zhao Li não é fácil de provocar. Na seita Tigre de Sabre, ele também é um bom lutador. Ji Qing foi procurar Zhao Li, o que foi pedir para ser maltratado. Não dá para lutar aqui. Nós vamos. Zhao Li não tinha terminado de falar, quando em seu ouvido veio um som nítido. Kang, este é o som de desembainhar uma espada. Este é o som de desembainhar uma espada? Zhao Li estava extremamente horrorizado em seu coração. No momento em que ouviu o som de desembainhar a espada, sua visão foi preenchida por um brilho deslumbrante de sabre. A lâmina fria envolveu-o instantaneamente, dando-lhe uma sensação de cair em uma adega de gelo. Sua mão agarrou o cabo da espada por um momento, mas antes que pudesse desembainhar a espada. No momento seguinte, a luz branca desapareceu, e até mesmo a lâmina fria desapareceu. Ji Qing já havia embainhado sua espada. Craque! O chapéu de bambu na cabeça de Zhao Li.
foi dividido ao meio e explodiu. Vendo esta cena, embora Zhao Li estivesse ileso, ele ainda estava assustado e suando frio. Mas então, o rosto de Zhao Li ficou vermelho, abafado, muito abafado. Ele, um discípulo da seita Tigre de Sabre, que treinou com espadas por quase 20 anos, nem sequer teve a chance de desembainhar sua espada. Ele nem viu se a espada de Ji Qing realmente saiu da bainha. Quão rápida foi esta espada? Silêncio. A sala de estar inteira pareceu cair em um silêncio mortal. Eu, Ji, tenho qualificação para agir? O olhar de Ji Qing olhou para fora do círculo de cristal e perguntou calmamente. Capítulo 10. Rato gigante. Sim, claro que tem qualificação. Jovem herói Li, por favor, sente-se. O rosto de Jing Yuanwei revelou um sorriso caloroso. Para ele, os artistas marciais que exterminam ratos são naturalmente mais fortes. Melhor. Agora mesmo. Ji Qing cortou o chapéu de bambu com sua espada, mas Zhao Yi estava ileso. Esta precisão de controle. Mesmo que Jing Yuanwei não seja um artista marcial, ele pode dizer que este sabre é extraordinário. Grande herói Zhao, por favor, sente-se também. Vamos discutir a eliminação de ratos juntos. Jing Yuanwei não se esqueceu de consolar Zhao Li, mas Zhao Li sentiu-se envergonhado e indignado. Ele curvou-se para Jing Yuanwei e disse: se a força não for boa, não vem aqui para se envergonhar. Adeus. Depois de falar, Zhao Li se virou resolutamente e saiu. Grande herói Zhao, por que isso? Jing Yuanwei queria manter Zhao Yi, mas as pessoas precisam de rosto e as árvores precisam de casca. Zhao Yi no mundo marcial também fez algum nome para si. Agora, por Ji Qing. Um corte de espada quebrou seu chapéu de bambu, e ele nem desembainhou sua espada. Se ele ainda tivesse a audácia de continuar a ficar, seria realmente uma grande piada. Zhao Yi se foi. Mas o número de artistas marciais que exterminam ratos ainda é bastante, incluindo Ji Qing. Há um total de 5 pessoas. O olhar de Jing Yuanwei varreu os 5 e então começou a falar. Obrigado aos 5 grandes heróis por ajudarem minha vila da Wei a eliminar os ratos. Uma vez bem-sucedido, 1000 taéis de prata serão oferecidos. Naquela época, os 5 grandes heróis. Cada um pode obter 200 taéis de prata. Ji Qing não tem muita exigência para recompensa em dinheiro. O que ele mais valoriza é o rato gigante. Jing Yuanwei. Ouvi alguns rumores de que a praga de ratos na vila da Wei é realmente causada por um rato gigante. Aquele rato gigante era muito grande, possivelmente um espírito de rato. Não sei se é verdade. Ji Qing perguntou diretamente. Jing Yuanwei não escondeu nada e assentiu. Na verdade, alguns caçadores foram antes para exterminar os ratos, mas sofreram pesadas baixas. Alguns caçadores voltaram correndo. De acordo com a descrição deles, desta vez a praga de ratos foi de fato causada por um rato gigante. Eles o chamam de Rei Rato. Este Rei Rato pode até comandar um grande grupo de ratos. É muito difícil de matar. Ji Qing parecia pensativo. De acordo com Jing Yuanwei, este rato gigante pode ser um demônio. Mesmo que este rato gigante realmente se torne um espírito, nós 5 podemos matá-lo. Jing Yuanwei, onde está aquele rato gigante? Leve-nos lá rapidamente. Quanto antes resolvermos a praga de ratos, mais cedo poderemos receber a recompensa. Um dos guerreiros disse descuidadamente. Senhores heróis, não se preocupem. Primeiro, comam. Depois de comer e beber o suficiente, pedirei a um caçador para liderar o caminho. Naquela hora, naturalmente, levaremos os senhores heróis para as montanhas para exterminar os ratos. Jing Yuanwei foi muito atencioso com Ji Qing e os outros. Ele imediatamente providenciou uma mesa de almoço farta. Todos se levantaram e se sentaram à mesa de jantar. Ji Qing cuidadosamente colocou sua bolsa de conchas. Todos estavam muito confusos, sem saber o que havia na bolsa de conchas de Ji Qing para que ele fosse tão cuidadoso. Ji Qing deu um tapinha suave na bolsa de conchas. De repente, uma pequena cabeça saiu da bolsa de conchas. Irmão, que cheiro bom! Ji Yao olhou para a refeição farta na mesa, engolindo em seco. Jing Yuanwei ficou um pouco surpreso e perguntou, jovem mestre Li, quem é esta? Esta é minha irmã, Li Yao. Ji Qing também deu à irmã um pseudônimo. Ji Yao saiu da bolsa de conchas. As banquetas da mesa de jantar eram um pouco baixas. Ji Yao não conseguia alcançar mesmo sentada. Jing Yuanwei viu esta cena e disse sorrindo, jovem mestre Li, meu suer tem quase a mesma idade que sua irmã. Por que não os deixamos comer juntos?
Mais tarde, eu acompanharei os jovens mestres à cozinha. Eles também podem brincar juntos. O que você acha, jovem mestre Li? Ji Qing hesitou um pouco. Não seria conveniente para ela levar Ji Yao para a cozinha. Irmão, não se preocupe. Eu ficarei aqui esperando você voltar. Ji Yao também era muito sensata, sabendo que não podia atrapalhar Ji Qing. Jin Yuanwei ouviu as palavras e gritou alto para fora. Suer! Assim que as palavras foram ditas, uma menina com um rosto esculpido em jade e um pouco rechonchuda correu rapidamente. Pai! Por que você chamou Suer? Suer, esta é a irmã Liao. Leve a irmã Liao para comer. Vocês também podem brincar juntos à tarde. Tudo bem, pai. Suer abriu seus grandes olhos e imediatamente puxou Ji Yao para fora. Ji Qing e os outros 4 guerreiros basicamente não conversaram. Jing Yuanwei era muito versado em lidar com as pessoas. Ele sempre animou a atmosfera. Depois de comer, Ji Qing foi encontrar Ji Yao. Ela viu Ji Yao e Jin Suer agachados no chão brincando de pegar pedrinhas. Jin Suer era gordinha e usava joias de ouro e prata no pescoço e nas mãos. Ela parecia muito adorável, e Ji Yao também soltava risadas de vez em quando. As duas estavam se divertindo muito. Ji Qing estava um pouco atordoada. Há quanto tempo Ji Yao não ria? Parecia que era a primeira vez que ela via Ji Yao tão feliz depois de deixar Lianxin. Ela podia vagar pelo mundo, mas Ji Yao não podia. O mundo não era o destino de Ji Yao. Isso também fortaleceu a determinação de Ji Qing de enviar Ji Yao para a cidade de Anian para se estabelecer. Uma hora depois, Jin Yuanwei chamou um caçador, Daniel. Você já foi à caverna onde o Rei Rato está localizado. Leve os 5 heróis. Jing Yuanwei, nós concordamos. Eu só os levarei para a caverna onde o Rei Rato está localizado. Eu não vou entrar. Daniel foi forçado por Jing Yuanwei. Foi comprado com dinheiro. Caso contrário, Daniel não estaria disposto a ser guia, nem por mais um ano. Jin Yuanwei também foi muito generoso, dando diretamente a Daniel 50 taéis de prata. Daniel cerrou os dentes. 5 heróis. Esta é uma erva repelente de insetos. Levem consigo. Pode afastar insetos venenosos das montanhas. Ji Qing e os outros 5 também pegaram as ervas e levaram consigo. Jin Yuanwei, cuidem bem dos meus dentes. Jovem herói Li, pode ficar tranquilo. Vou pedir para alguém cuidar bem da sua irmã. Ji Qing assentiu. Então, os 5 alienígenas seguiram o caçador Daniel e entraram nas montanhas. Jin Yuanwei e Ji Yao também foram muito generosos. Os 5 seres estranhos seguiram o caçador Daniel e entraram nas montanhas. Nas montanhas, há depósitos de equipamentos, insetos venenosos e prata e ouro. Felizmente, tínhamos ervas preparadas e o caçador Daniel, familiarizado com a estrada, para nos guiar. Todos chegaram a uma encosta em apenas 1 hora. No meio da encosta, é possível ver uma caverna escura e profunda. Daniel olhou para a caverna com um traço de medo nos olhos. Heróis, aqueles ratos estão escondidos na caverna. Mas há muitos buracos de rato na caverna. Durante o dia, os ratos estão dormindo e basicamente não se movem. Mesmo que vocês entrem na caverna para procurar comida, o Rei Rato aparecerá na caverna, contanto que vocês matem. Com o Rei Rato, a praga de ratos desaparecerá naturalmente. O herói Wang da seita Wuvei, franzindo a testa, ainda temos que esperar até a noite? Agora faltam 2 ou 3 horas para a noite. Esqueça, entrar agora só vai assustar a cobra. E se o Rei Rato se esconder, provavelmente ninguém o encontrará. Então vamos esperar até a noite para agir. Então, todos encontraram um lugar nas proximidades para descansar. Os 4 guerreiros da seita se reuniram. Enquanto Ji Qing se sentou sozinho sob uma árvore para meditar, os 2 lados bem distintos, sem se incomodarem, embora ambos fossem dançarinos de rua, Ji Qing e os outros 4, obviamente não eram do mesmo grupo. Quanto à cooperação, não havia necessidade alguma. São apenas 10 truques insignificantes. O tempo voou e logo anoiteceu. A brisa da montanha trouxe um leve frescor. Todos estavam olhando fixamente para a caverna. Os 5 eram dançarinos marciais experientes com profundo poder interior e muito inteligentes. Conseguiam ouvir claramente um som de guinchos vindo da caverna. Obviamente, os ratos na caverna já estavam se movendo. De repente, o caminho demoníaco surgiu na mente de Ji Qing. Começou a vibrar violentamente, o que significava que o caminho demoníaco havia sido detectado. A aura de um demônio é evidente, obviamente há um por perto.
Ao mesmo tempo, incontáveis ratos saíram da caverna. Os ratos em grupos, dispostos em filas e filas, até mesmo a formação não estava dispersa, como um exército com disciplina rigorosa. Todos prenderam a respiração. E até não ousaram respirar alto. Logo, um rato gigante do tamanho de um bezerro também saiu da caverna, protegido no centro por muitos ratos. Este é o Rei Rato, não apenas grande como um bezerro, mas também careca. Sem um único pelo, com a pele vermelha sangue, parecendo incrivelmente feio. O Rei Rato saltou e parou em uma rocha gigante do lado de fora da caverna. Então, ergueu a cabeça e, em direção à lua cheia no céu, abriu a boca e sugou. Um raio de luar brilhante foi sugado para a boca do Rei Rato. Vendo esta cena, todos sentiram um aperto no coração. Este Rei Rato realmente se tornou um espírito. Isto está absorvendo a essência da lua. 11ª página. Cortar a cintura do rato. O Rei Rato absorve a essência da lua. Abaixo, centenas e milhares de ratos densamente compactados estavam no chão, com a cabeça enterrada no chão, mostrando respeito ao Rei Rato. Até mesmo os 4 guerreiros da seita foram chocados pela cena do Rei Rato absorvendo a essência da lua. Ninguém percebeu que uma figura já havia se aproximado silenciosamente do Rei Rato. O fosso, no céu noturno repentinamente silencioso. Um som nítido veio. Para esse tipo de som, 4 dançarinos da seita estavam mais do que familiarizados. Era o som de desembainhar uma espada. Aquilo era. As pupilas dos 4 dançarinos da seita encolheram de repente. Eles viram. No céu noturno silencioso, um brilho deslumbrante de espada parecia cortar toda a noite escura. Rápido, muito rápido. O brilho da espada girava a cada instante. Eles nunca tinham visto um brilho de espada tão melódico. E nesta temporada, o brilho da espada não era apenas melódico, mas também mortal. O brilho da espada melódico atingiu diretamente o Rei Rato. O Rei Rato levantou a cabeça abruptamente. Em seu rosto, na verdade, revelou-se um traço de surpresa humanizada. Infelizmente, o brilho da espada era muito rápido. Mesmo que o Rei Rato percebesse, não havia como reagir. O brilho da espada caiu e cortou severamente o corpo do Rei Rato. Nem a pele foi rompida. A expressão de Ji Jing mudou ligeiramente. Agora mesmo foi ele quem desembainhou a espada. E, ao atacar, usou o golpe supremo, um raio de céu, aproveitando o momento em que o Rei Rato absorvia a essência da lua, para desferir este golpe. Tudo correu bem, mas Ji Jing não esperava que sua espada, ao cortar o corpo do Rei Rato, não conseguisse romper a pele do Rei Rato. Quão forte é a defesa do corpo físico do Rei Rato? Xixi. O Rei Rato soltou um grito agudo. Ao mesmo tempo, os ratos densamente compactados abaixo pareciam ter se tornado incomparavelmente frenéticos, furiosos. Eles correram loucamente em direção a Ji Qing. O Rei Rato estendeu suas garras afiadas e golpeou Ji Qing com um ataque feroz. Deng! Ji Qing bloqueou com sua espada. Uma grande força veio do corpo da espada e derrubou Ji Qing. Ji Qing caiu no ar. Abaixo estava uma multidão densa de ratos. Uma vez que ele caísse, ele provavelmente seria roído até não sobrar nada pelos ratos. Ji Qing pisou no corpo de um rato e então usou a técnica voando sobre a grama, tocando levemente. Toda a pessoa se elevou novamente e voou em direção ao Rei Rato novamente. Mais uma técnica. O brilho da espada girando a cada instante. A energia interna de Ji Qing explodiu repentinamente, aumentando em 30%. Um raio de céu. Este golpe foi ainda mais violento do que antes. Deng! O Rei Rato permitiu que a espada de Ji Qing cortasse seu corpo, e então estendeu suas garras ferozmente, agarrando o corpo da espada de repente. Um sorriso estranho ainda apareceu no canto da boca do Rei Rato. No entanto, Ji Qing também sorriu. Em sua mão, ele já havia segurado uma arma escondida em algum momento, o prego penetrador de ossos, produzido pelos 3 monstros de Lingdong. Shu! A mão direita de Ji Qing sacudiu-se como um raio. Um brilho negro voou repentinamente em direção aos olhos fixos do Rei Rato. Puxi! O brilho negro perfurou os olhos do Rei Rato. Imediatamente, sangue espirrou. Os olhos do Rei Rato explodiram instantaneamente. Ji Qing agarrou a espada longa com as 2 mãos. Ele a puxou das garras do Rei Rato e então enfiou a espada no olho do Rei Rato mais uma vez. A espada entrou no corpo. Seguindo o olho explodido do Rei Rato, ele a enfiou. Mas o corpo físico do Rei Rato era muito forte.
Mesmo que a espada longa entrasse no corpo, não conseguiu matar completamente o Rei Rato. Em vez disso, a espada longa ficou presa. Ji Qing saltou para cima, chutando o cabo da espada com o pé direito. Uma força enorme agiu instantaneamente na espada longa. Desta vez, o Rei Rato não conseguiu mais resistir. A espada longa perfurou severamente o cérebro do Rei Rato, atravessando o boom. O enorme cadáver do Rei Rato caiu da pedra gigante e atingiu o chão. Morto. O Rei Rato, que parecia incomparavelmente misterioso e demoníaco há pouco, morreu assim. Em um instante, Ji Qing já havia matado o Rei Rato. Com a morte do Rei Rato, a multidão de ratos tornou-se incomparavelmente caótica. Algumas multidões de ratos ainda investiram destemidamente em direção a Ji Qing. Estes eram apenas ratos comuns. Não importa quão grande seja o número, não há muita ameaça. Eles foram mortos um por Ji Qing com sua espada. A maioria dos ratos se dispersou perplexa e desapareceu na floresta. Todo o processo levou apenas alguns instantes. Ainda escondido na floresta montanhosa, os 4 dançarinos da seita regalaram os olhos, como se não pudessem acreditar que o Rei Rato estava morto. Ainda nem tínhamos agido e o Rei Rato já morreu, então o que vamos fazer nesta viagem? Os 4 se entreolharam, perplexos. Quanto a atacar ou emboscar, eles nem ousavam pensar nisso. Com a força que Li Mu demonstrou agora há pouco, como eles ousariam atacar? Este Li Mu é definitivamente um dançarino de segunda classe. A espada de Li Mu é muito rápida. Quando surgiu um dançarino tão jovem no mundo? E com uma esgrima tão rápida? Li Mu realmente nunca ouviu falar dele. Nunca houve tal pessoa no mundo. Será que é anônimo? Os 4 tinham algumas suposições em seus corações. Mas tendo testemunhado Ji Qing matar o Rei Rato de forma tão simples e direta, alguns pensamentos em seus corações se dissiparam completamente. O mundo conta com a força para falar. As chamadas seitas, redes de relacionamentos e reputação, são insignificantes diante da força absoluta. Ji Qing está verificando o caminho demoníaco. Quando ele acabou de matar o Rei Rato, apareceu no caminho demoníaco uma linha de letras pequenas. Matar o corpo verdadeiro do demônio rato concede 10 pontos de origem. Ao mesmo tempo, Ji Qing abriu o caminho demoníaco. Demônio rato. Pequeno demônio não transformado, pele fraca, bom em cavar buracos, capaz de comandar ratos. Ji Qing estava pensativo. Demônios também têm altos e baixos, fortes e fracos. Este demônio rato ainda não se transformou, só pode ser considerado um pequeno demônio. O corpo verdadeiro vale apenas 10 pontos de origem. E o demônio da pele pintada? Um clone vale 1 ponto de origem. E se for o corpo verdadeiro? Ji Qing entendeu que o demônio da pele pintada provavelmente é muito mais forte que este demônio rato. Ele teve muita dificuldade para lidar com o demônio rato agora há pouco. Se não fosse por acaso, pela arma oculta dos 3 líderes estranhos, a unha perfurante, seria muito difícil para ele matar o demônio rato. Nesta batalha, Ji Qing também percebeu algumas de suas deficiências. Por exemplo, sua esgrima é rápida, mas o poder é insuficiente. Não tem muito impacto contra dançarinos. Afinal, dançarinos também não conseguem resistir a uma espada afiada. Mas se for contra um demônio, se o poder da esgrima for insuficiente, será muito difícil. Então, Ji Qing terá que praticar algumas esgrimas poderosas no futuro para compensar suas deficiências. Esta colheita é boa. Não só conseguiu armazenar energia, mas também ganhou 10 pontos de origem. Sua arte marcial pode progredir rapidamente novamente. Ji Qing também foi para a frente do cadáver do Rei Rato. Estendeu a mão e apertou com força a cabeça do cadáver, tirando da cabeça do Rei Rato a unha perfurante. Esta unha perfurante é realmente uma coisa boa. Pode ter efeitos milagrosos em momentos críticos. Ji Qing limpou a unha perfurante e a colocou de volta no bolso. Ainda há o cadáver do Rei Rato no chão, mas o cadáver é muito grande. Ele sozinho tem alguma dificuldade em movê-lo. Mas não é só Ji Qing que está aqui. Não há 4 pessoas. Ji Qing levantou a cabeça e olhou para o mato à distância. E gritou alto: vocês 4 não agem, mas carreguem o cadáver do Rei Rato para fora da montanha. Não há problema, certo? Sem problemas. Deixem o cadáver do Rei Rato conosco. Definitivamente o levaremos para fora da montanha. Os 4 dançarinos da seita saíram honestamente. Os 4 trabalharam juntos para carregar o cadáver do Rei Rato e caminharam rapidamente para fora da montanha. Capítulo 12.
A força aumentou repentinamente. A noite estava escura. Jin Yuanwei já havia adormecido. De repente, Yao Yuan chegou apressadamente e acordou Jin Yuanwei. Senhor, os heróis voltaram e também trouxeram de volta um cadáver de rato grande. Jin Yuanwei acordou repentinamente. Rato grande? Rápido, me troque de roupa. Jin Yuanwei trocou de roupa apressadamente e chegou ao salão da frente. Descobriu que o salão da frente já estava lotado de gente. Ele viu de relance um cadáver de rato gigante como um bezerro deitado no chão. O corpo estava coberto de sangue, parecendo horrivelmente grotesco. Jin Yuanwei estava cheio de alegria. Ele se apressou em se curvar e cumprimentar os 5 cavaleiros de Ji Qing. Muito obrigado, 5 grandes cavaleiros, por livrarem o povo deste flagelo. Finalmente se livraram do Rei Rato. Eliminando a praga de ratos, Ji Qing permaneceu impassível e aceitou o presente generosamente. Os 4 cavaleiros da seita pareciam envergonhados e se viraram, não ousando aceitar. Tragam a prata. Jin Yuanwei imediatamente instruiu as pessoas. Eles trouxeram 1000 taéis de prata. Esses 1000 taéis de prata, curvando-se em saudação. Os 4 cavaleiros da seita ainda tinham um senso de vergonha e tomaram a iniciativa de esclarecer. Jin Yuanwei, desta vez, Ji Qing, apenas o jovem cavaleiro Li agiu. É mérito dele sozinho. Não aceitamos recompensas imerecidas. Esta prata não pode ser aceita de forma alguma. Assim que essas palavras foram ditas, todos ficaram em alvoroço e Jin Yuanwei também ficou surpreso. Claramente eram 5 pessoas viajando juntas para eliminar o Rei Rato nas montanhas. Ele apenas pensou que eram 5 pessoas trabalhando juntas para matar o Rei Rato, mas ele não esperava. Apenas Li Mu agiu. Danil, o que exatamente aconteceu? Jin Yuanwei perguntou ao caçador Danil. O rosto de Danil estava radiante. Ele disse animadamente, Jin Yuanwei, o Rei Rato foi de fato morto pelo grande cavaleiro Li sozinho. Vocês não viram a cena na época. Este Rei Rato realmente se tornou um rato espírito e ainda cuspia essência para a lua. Danil contou em detalhes o que ele viu. Li Mu. A cena da eliminação de Ji Qing foi explicada em detalhes. Todos ficaram chocados. Os rumores não eram falsos. Este Rei Rato realmente se tornou um rato espírito. Algumas pessoas até usaram facas para cortar o corpo do Rei Rato. O resultado foi que eles realmente não conseguiam cortar. Era realmente a prova de balas. Quão estranho. O Rei Rato aterrorizante e até mesmo a prova de balas foi realmente morto por Li Mu. Li Mu é o verdadeiro grande cavaleiro e mestre no mundo marcial. Grande cavaleiro Li. As coisas foram esclarecidas. De fato, o grande cavaleiro matou o Rei Rato sozinho. Então esta prata naturalmente pertence ao grande cavaleiro Li. Jin Yuanwei. O título para Ji Qing também mudou de jovem cavaleiro para grande cavaleiro. Ele acenou com a mão e os servos trouxeram a prata. Na frente de Ji Qing não foi modesto, caminhando pelo mundo marcial. Como alguém pode não ter prata? Além disso, isso foi ganho por sua própria habilidade.